Prontinho, acho que eu já estou online aqui. Deixa eu ver. Aparentemente sim. Vou ficar apanhando um pouquinho desses aplicativos aqui quando você entra online e, né, vamos ver, né, ou esse PC dá problema. Boa noite, eu sou Angélica Hellish. Estou aqui hoje para falar sobre mais um episódio da série Hannibal, uma série que foi de 2013 a 2015, uma série belíssima, né? Muitíssimo lamentado o seu encerramento e pior, o seu não retorno, né? Mas já venho fazendo isso em 3 programas, esse é o 4º programa. Esse é um programa que nós batizamos de Festim, né? Em homenagem aos banquetes e aos pratos e à gastronomia dessa série, que fala sobre investigação, serial killer e gastronomia também. O nome do episódio hoje é Uff, que significa ovo, basicamente, né? A maneira chique de falar ovo. Episódio dirigido pelo grande diretor veterano Peter Medak, que é responsável por um dos filmes de terror mais maravilhosos que eu já assisti, chamado The Changeling, no original. Eu acho que aqui no Brasil saiu como Intermediário do Diabo. É um grande filme. Roteiro dessa vez aqui, claro, temos também o Bryan Fuller, claro, né, que é o showrunner e tal. Tem o envolvimento do Thomas Harris, que é o autor, né, já que é baseado nos seus personagens. Mas aqui a gente tem a Jennifer Schur, que é uma roteirista de algumas séries até relativamente famosas, né, e tal, mas na verdade ela está envolvida na produção de uma série que é muito querida e recente, que é aquela Minha Amiga Genial, né. Não cheguei a assistir, elogiam bastante, falam que os livros são incríveis, nunca vi. Pois é, esse episódio aqui, deixa eu só dar uma voltada aqui no chat aqui, quem tiver online, por favor, dá um oi para mim no chat aqui para não ficar perdida. Eu vou deixar uns slides aqui rolando enquanto eu converso com vocês. Vamos lá então. Esse episódio aqui, ele se chama Uff, né, como eu falei, e ele vai trazer, na verdade, uma coisa interessante, uma espécie de foco maior, na verdade, nas relações do Will com, claro, né, com Mads Mikkelsen, né, com o Hannibal Lecter, né, e, claro, ali o embate entre a Alana Bloom e o Hannibal Lecter, que estão ali fazendo um cabo de aço pela saúde mental, vamos colocar assim, da Abigail Hobbs, né, que continua sendo um foco em outro episódio. Aqui você vê que o Hannibal conversa várias vezes com o Will continua se sentindo culpado, né, em relação a toda essa questão da Abigail Hobbs, que é uma grande, e isso acho que vai se apresentando cada vez mais, uma grande manipuladora, né? Ela é muito esperta e quem saca ela direitinho é interessante. É a doutora Alana Bloom, né? Porque ela fala assim, ela vai estar conversando com a Abigail ali na casa de repouso, né? E tentando convencê-la a entrar pro grupo de apoio, de terapia. E ela fala que não gosta das pessoas, que ela fala que as pessoas falam com vozes de criança e se apresentam de maneira estranha e não comunicam nada dos seus problemas, né? Ao mesmo tempo, a Alana, ela fala assim, só que você é uma pessoa muito, muito inteligente, né? Você entende de vitimismo e tal. Elas têm essa espécie de diálogo aí, porque, obviamente, ela percebe que a Abigail está escondendo alguma coisa, não é? E o assassinato da vez aqui é um assassinato muito cruel e eu lamento que ele não tenha tido mais investigação ainda do que ele teve. Eu achei que ele teve muito pouco da questão, teve a apresentação sempre gloriosa, né, do crime, vamos colocar assim, né, e a maneira como ele reverte, né, as imagens do crime para poder se tornarem as pessoas vivas novamente. E aqui a gente tem uma família inteira, né. Quem lembra do Dragão Vermelho, você lembra inclusive da Fada dos Dentes, né,
que no filme era uma coisa muito interessante, né? O que a fada dos dentes fazia, né? E tal, colocava espelhos nos olhos das pessoas. Mas aqui você tem uma família inteira, o quê? Tem pai, mãe, 2 crianças, e é uma cena dantesca, né? Porque você vê que os corpos eles já estão ali, na verdade, há algum tempo, né? Demoraram para ser encontrados. Então toda a ceia, né? Que é um rosbife maravilhoso e tal, a mesa muito bem posta, tá tudo tomado de bichos, né? E sangue seco, e uma fotografia puxando muito pro cinza. Acho isso muito interessante. Então você vê que, na verdade, aqui, a família é uma família que ela morreu, claro, todos praticamente ao mesmo tempo, né? O Will, ele até consegue, ele consegue assinalar que, na verdade, a mãe foi a última pessoa a morrer, né? Fazendo essa reversão que ele faz da cena do crime. E ele quer encontrar o sentido e motivo, né? Porquê daquele crime, né? Mas como eu falei aqui, a gente tem muito foco nesses diálogos, nessas conversas, nessa terapia que o Hannibal tem com o Will, né? O Hannibal, olha, fazer a revisão dessa série tem sido uma coisa muito legal, porque você analisar a face do Mads Mikkelsen é uma coisa muito legal, porque é assim, desculpa até ficar repetindo, né? Legal, chato isso. Mas é interessante no sentido que ele é muito astuto, né? Quando ele está conversando com o Will e falando assim, como é que você se sentiu quando você encontrou aquela moça pendurada naquelas galhadas de veado, né? Assassinada. Aí ele fala que se sentiu responsável, porque ele tinha, de acordo com ele, a impressão que ele estava muito próximo de chegar a esse assassino, que na verdade é o próprio Hannibal, né? A gente sabe que ele tá fazendo, ele tentou dar uma de copycat, né, e tal, mas o Will pescou, né, o que era. Então, quando ele está lá conversando e muito astutamente encarando o Will, ele fica até depois conversando mais à frente, quando ele fala da menina, da Abigail, ele fala assim, olha, eu acho que nós devemos nos envolver melhor nas terapias relacionadas a ela e tal, eu e você, porque sim, nós temos uma responsabilidade em relação a ela. É quase que ele forçando um vínculo familiar, sabe? Interessante isso daí, porque ele quer forçar o Will a se aproximar cada vez mais dele. Mas para ele não é o suficiente. Ele é uma pessoa que ele quer conhecer o habitat do Will, né? Ele quer conhecer a casa do Will. E você tem até uma cena, que é uma cena que me trouxe um certo temor, vou assumir, porque para quem conhece o nosso personagem aqui, o Will Graham, ele é um cara que ele tem muitos cachorros, né? E tem aquela casa quase bucólica, né? Aquele ambiente assim, onde tudo que ele não consegue colocar para fora de afeto, de contato humano, ele transferiu para aqueles animais, né? Então você vê que ele está ali fazendo a análise do Will, conversando com o Will desabafa com ele que ele tem umas visões, uns sonhos, onde ele sai da casa dele e ele olha para trás. E quando ele olha para trás e vê a casa iluminada, para ele parece como se fosse uma espécie de, sei lá, de barco, né? Um salva-vidas, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, esse chat aqui, gente. Espero que não tenha dado problema esse chat aqui, porque ele é muito louco, gente. De qualquer maneira, o chat da Twitch, né? Muito estranho. Então, o que ele faz? Ele quer sondar o espaço onde o Will reside. Ele vai lá, você vê ele passando pela varanda do Will, ele vê os cachorros lá dentro, muitos cães, né? É até estranho que esses cães não fiquem todos ali latindo, né? Ao mesmo tempo, mas ele muito esperto já vai dando logo umas linguiças e tal, e alimentando os animais. Não deixa claro para mim, por exemplo, se ele está, sei lá, topando de alguma maneira os bichos. Eu creio que não. Esse personagem, por incrível que pareça, né, ele não é muito propenso a maltratar os animais, né. Ele faz o que ele faz com os humanos, né. Não existe empatia. Talvez se ele precisasse fazer, ele fizesse, né.
Tô acompanhando aqui também alguns detalhes referentes ao episódio, porque é interessante saber também, isso é uma coisa fora, né? Que o episódio acabou sendo cancelado, um negócio assim, a apresentação dele, porque teve um massacre, né, de jovens e tal nos Estados Unidos, e realmente, eu tava até dando uma olhada aqui, gente, é bem interessante, que na verdade ele não é que foi cancelado, acho que ele foi adiado, né? Interessante falar sobre isso, porque até sobre The Twilight Zone, a gente comentou sobre um episódio que acabou sendo adiado também devido, já foi o assassinato do Kennedy, né? Então, você vê, né, aqui, o episódio também foi adiado devido a uns tiroteios, exatamente, envolvendo crianças, incluindo o Sandy Hook, né? Então é realmente, como nesse episódio aqui a gente tem, eu vou falar mais sobre isso, crianças envolvidas nos assassinatos, talvez eles achassem que não seria de muito bom tom, né? Então, esse enredo do assassinato diz que inclusive foi editado, né? Para não ficar uma coisa muito focada nas crianças, né? E crianças tendo armas, o que é pior, né? Voltando aqui ao crime, né, que o crime é que nem eu falei, nesse episódio, engraçado, porque na verdade, a gente fala aqui que tem o Peter Medak, um grande diretor, mas é um episódio que ele ele mostra a questão do crime, isso é uma coisa, o crime é quase um background para todas aquelas relações, nesse caso especificamente, né, essas relações aqui do Hannibal com o Lecter, do Lecter com o Jack Crawford, né? Aliás, tem uma cena que acaba sendo engraçada, gera um certo humor involuntário, porque o Hannibal, a gente vai ter Hannibal cozinhando nesse episódio, né? Mas aqui você tem Hannibal também, inclusive, oferecendo um jantar ao Jack Crawford, que está sempre ali sondando Hannibal, porque ele também quer saber a quantas andam a terapia do Will, né, as impressões que ele tem dos crimes e tal, eles estão sempre compartilhando. Então você vê que aqui ele está ali elogiando o prato que Hannibal está apresentando para ele, sempre muito bem apresentado, e aí ele fala, o que eu estou comendo aqui? O que eu estou colocando na minha boca? O Jack Crawford fala. Aí o Hannibal fala, coelho. Aí ele, nossa, então tá ótimo, né? Ainda bem que esse coelho não era muito rápido. E você tem uma cena muito rápida aqui de uma pessoa correndo, um cara correndo, né? E talvez o Hannibal estivesse perseguindo esse cara, né? Então tem um certo humor involuntário, eu achei, esse episódio aqui devido a isso, né? É uma coisa meio engraçada, né? Uma quebra, né? E aqui relacionado ao crime, a gente vai ter inclusive uma atriz que é estranho, ela tem envolvimento nisso, que é uma atriz chamada Molly Shannon, né? Eu conheço muito essa atriz, mas por comédias, ela tem filmes engraçadíssimos e tal, que eu saiba, inclusive, ela apareceu, né, a carreira dela teve muito a ver com Saturday Night Live, né, então é uma cara muito famosa no sentido do humor, só que aqui ela é uma personagem terrível, o envolvimento dela nessa história é o quê? Que as crianças, que é assim, eles primeiro vão descobrir, não tá recebendo áudio? Gente, será que tá dando problema pra vocês? Deixa eu ver aqui. Eita, gente. Pera aí. Pior que eu tô falando há um tempão, hein? Aqui. Pera aí. O que será que aconteceu? Gente. Alô? Lazuz, me dá o feedback aí se agora você está conseguindo receber. Eu acho que sim, porque a minha faixa de áudio agora está aparecendo aqui para mim. Gente, eu estou falando há mais de 13 minutos. Inacreditável. O quanto é ruim esse negócio aqui. Não, o negócio não é só eu que sou péssima. Hoje eu tive um dia meio complicado. Então eu tô realmente... Opa, apareceu, desculpa. Andei conversando um pouquinho aqui, eu tava falando do crime. Olha só que vacilo, né? Talvez no podcast você consiga pegar mais isso.
Então, nossa, só eu mesma, né? Porque assim, deixa eu falar o que aconteceu aqui. A gente tava fazendo, eu tava fazendo só pelo OBS, né? A Twitch eu uso só o OBS, né? E aí você tem que reconfigurar tudo cada vez que você muda. Se você bota pro YouTube, aí tem que ir lá de novo em áudio, vídeo, transmissão, blá blá blá. Eu tava aqui de boa, aqui falando, que normalmente não tava achando que tava dando algum problema. Bizarro, né, cara? Bizarro. Bom, de qualquer maneira, aqui eu tô deixando rolar uns slides, né? Minhas desculpas aqui pelo começo que eu já estava falando há algum tempo e tal. Sim, a live já começou. Não me matem. Depois voltem aí para ver o comecinho aqui também. Ou não, né? Na verdade, eu acho que vou ter que reupar de novo. Desculpa, por favor. É o dia. Hoje foi um dia puxado, gente. Para quem me segue lá no Twitter, vocês viram, né? Bom, vamos lá. Então, esse crime aqui, que é um crime que quando o episódio começa, você vê uma família inteira morta, né? Então, o Will, claro, que é um profiler, ele vai fazendo essa examinação da cena do crime, pelo gotejamento e tal, e tem aquela percepção eu não diria nem refazer, né? Ele faz como se o tempo voltasse, isso é interessante, né? As pessoas novamente, voltando à vida, o seu sangue voltando para dentro dos seus corpos, a carne voltando a ser fresca. Então esse é um crime aqui que é muito interessante o lance dele. É um crime que é praticado pelas próprias vítimas, né? E existe um componente de crueldade muito grande aqui. Por quê? O que acontece nesse episódio? Eles acabam levantando que tem algumas digitais, por exemplo, de pessoas que pertenciam àquelas famílias. Pessoas não, pessoa. Né? Você vê que um menino que foi sequestrado estava desaparecido, ou melhor, estava desaparecido, não sabiam que ele tinha sido sequestrado. Ele estava há mais de um ano desaparecido e tem digitais dele na cena do crime. Então você fala, nossa, o que aconteceu, né? E tal. E eles vão levantar isso daí e vão conseguir triangular, né? Essa espécie de criminoso, inclusive porque a impressão que dá no episódio é que é como se uma vítima matasse a família da outra vítima, né? Quando você vai descobrir, e eu vou ter que reupar aqui depois, né, para poder deixar direitinho, 1000 desculpas novamente, que tem envolvimento de uma mulher aqui, que eu estava até comentando sobre ela, que ela é uma atriz muito de comédia, assim, o nome dela é Molly Shannon, né, e ela está envolvida aqui, ela é uma mulher que sequestra essas crianças, ela faz uma espécie de lavagem cerebral nessas crianças, sabe? Então, ela consegue fazer com que as crianças acreditem, né, que estão, que aquela família não é a família delas, né, que elas precisam ir ali eliminar a família, né. Então, realmente é uma situação bem complicada. Como eu disse, o episódio ele foca bastante, muito na terapia do Will com o Dr. Lecter, principalmente até mais do que no crime. Eu acho que o crime é quase um background, como eu falei. Você tem ali eles fazendo a análise, claro, né, a parte CSI. Aliás, eu adoro muito esses personagens que são os técnicos forenses, né, e tal. Eles são ótimos, né. Principalmente essa atriz, eu acho ela engraçada, divertida e sagaz, né. Ela tem um olhar muito, muito sagaz. E esse episódio aqui com esse nome tão interessante, né, não à toa ele tem esse nome, é UF, né, UF, mas só que é ovo, né, é basicamente um jeito chique de falar ovo, né. Você vai ter ovo aqui porque a Abigail Hobbs, ela continua sendo um foco de interesse do Lecter, mas não por uma questão óbvia de sensibilidade, é mais uma questão de poder. Ele quer ter poder sobre o Will. Ele vai na casa do Will, ele sonda ele dá uma linguiça para os cachorros, né? Sonda ali ele percebe, por exemplo, que o Will, ele é uma pessoa muito meticulosa e ele faz aquelas iscas, né, para pescar, que ele usa aquilo com lupa, né? Uma coisa muito delicada que ele faz, é uma coisa que ele depois explica que inclusive ele fazia isso com o pai dele, né? E tal, que essa é uma questão meio de tradição, né, familiar.
Ele vai lá sondar, ele quer, na verdade, essa história do Hannibal Lecter, que aqui a gente não tem a Clarice, né, a Stalin, ele fez antes de fazer o que ele faz com a Stalin, que é meio que tentar corromper, é uma história meio fáustica, né, você vê que ele faz isso com o Will, né, se você acompanhou a série, você vê depois o que acontece com o Will, né? O Will, ele já tem 1 milhão de seguranças, onde ele sente culpa, ele acha que tem culpa porque a Abigail perdeu o pai, ele matou o pai dela, ele se sente responsável por ela, ele tem, por exemplo, visões que é ele quem corta o pescoço da Abigail, né? Então ele sente muita culpa e o Hannibal Lecter se aproveita muito disso. Ele se aproveita. O lance do ovo aqui na história, né, porque eu acho que o episódio não deveria nem se chamar ovo. Ele deveria se chamar, sei lá, chá de cogumelo. Explico, né, porque o Hannibal, ele consegue fazer com que onde a Abigail está internada, né, que ela está numa casa de repouso, que inclusive a Lana estava lá conversando com ela e ela não se submetendo a poder fazer terapia lá, inclusive, ele vai lá, conversa com a Abigail e convence ela a ir para casa dele e tal, fala que vai ter, que aquele espaço é um espaço que é para a cura dela, né? E o que ele resolve fazer? Primeiro que ele resolve fazer uma parada com que é essa comida, essa espécie de ovo, que é um ovo com linguiça. Interessante esse alimento, eu nunca tinha visto, já vi assim, de outra maneira o pessoal fazer ovo no pão, né, naquele pão de forma. Aqui é uma espécie de pão com ovo e linguiça, né? Deve ser alguma comida tradicional assim, né? O lance todo dessa comida aqui, muito bonita, dicas de passagem, é que ele quer falar para ela o seguinte: olha, eu acho que você está tendo esses pesadelos, essas coisas relacionadas à culpa, ela sente muita culpa de pensar no próprio pai, de amar o pai, não é? Então ele fala, olha, eu vou te fazer um chazinho. Aí mostra, a cena é linda, né? Uma cena que você fica realmente encantada, né? É uma cena que você vê que ela está fazendo ali o chá, né? Ele está fazendo o chá numa chaleira super elegante. E a cena vem de baixo para cima, de cabeça para baixo assim. E mostra que ele está ali prestes a fazer para ela uma beberragem, né, com esses cogumelos. Aí ela fala, nossa, mas o que você está fazendo? Você está querendo me dar drogas, né? Aí ele fala assim, olha, não pense assim, né, em dar drogas, e sim pense de uma outra maneira, né? Pense que você, na verdade, para abrir a sua mente, né, que é como se fosse uma espécie uma espécie de medicina, né, meio alternativa, vamos colocar assim, né. O lance é que ele dá pra ela um golinho, ela vai, toma um golinho, e já na hora ela já larga a xícara e tudo, já bate na hora o negócio, né. Porque ele quer liberar a mente dela da culpa. O que ele tá fazendo com essa menina é uma maneira também de perverter, vamos colocar assim, porque ela já tem coisas relacionadas assim ao pai, à culpa, ao fato dela já ter matado uma pessoa. Quem assistiu o episódio anterior, né, lembra que ela acabou matando um moleque que era meio stalker ali, que estava stalkeando ela, e a amiga dela que morreu. Então a Abigail, ela é um personagem muito perturbado, né, e ele tá querendo, como bom, né, é um personagem muito demoníaco, né, o Hannibal, né, ele tá querendo ver o circo pegar fogo, então ele quer, na verdade, ver se ela meio que, se ela libera esses sentimentos que são sentimentos muito perturbadores, né, relacionado a matar pessoas e tal. Ao contrário, ele quer mesmo ver as pessoas se autodestruírem, né, terrível esse personagem, e muito interessante, né. De qualquer maneira, a gente vê aqui então que quando ela toma o chá, ela já vai ficando totalmente dopada, e você vê que, né, corta a cena para outras questões relacionadas à investigação, mostra essa personagem que está sequestrando as crianças e tal, prossegue ali meio por baixo, né, por trás de toda essa história aí, né, que é a história principal, que eu acho que é em primeiro plano, a investigação.
E a Alana, depois quando volta a cena, você vê que a Alana vai lá tomar satisfação com eles. A doutora Alana, ela fala, pô, você roubou minha paciente. Você, sem minha autorização, você foi lá no sanatório onde ela estava, liberou ela para vir para sua casa. Então você vê que, poxa vida, não tem condições, né? E é interessante assim, porque é a personagem que ela, nesse mesmo episódio, ela aparece lá para dar um oi para ele, tomar uma cerveja, ou seja, ela vai muito com a cara dele, visivelmente, mas ela tem uma preocupação maior, claro, com a própria paciente, com o Will, né? Interessante também como essa personagem, ela vai subverter esses valores no andamento das temporadas. Eu gosto muito de ver isso. Aqui então, para a gente poder fechar, vamos ver aqui, enquanto andamos aqui, né? Fora os 13 minutos que eu estava falando, gente, nossa, que coisa terrível, né? Não ter configurado isso aqui. Mas vamos ver, aliás, espero que não esteja com ruído, né? Espera só um pouquinho aqui, porque é muito zoado aqui se você não bota filtro de ruído no microfone. Vamos lá, então aqui, deixa eu até parar um pouquinho os slides aqui. Você vê que, na verdade, a situação está montada, a gente já tem os investigadores, informações referentes ao próprio Will, né? Mostra para o Jack Crawford, né? Fala assim, olha, numa loja de conveniência, a gente viu isso no episódio, apareceu uma mulher muito estranha com um menino, que é um menino que estava desaparecido, né? Eles começam, inclusive, a levantar que tinha um outro rapaz que, na verdade, ajudava a aliciar esses meninos, aliciar no sentido de convencê-los, né? Meio que ficava falando, não, vem com a gente, nós somos a sua família, né? Porque essa mulher é tão triste que ela quer não apenas sequestrar essas crianças, né, esses meninos, ela quer ser amada. O Will faz a leitura sobre ela. Ela fala que ela quer ser amada acima de tudo, acima de qualquer coisa. Ela quer que essas crianças que ela sequestra, amem ela mais do que ama a mãe, o pai, irmãos. Então é uma personagem muito terrível, mas pouco se constrói sobre ela. Eu queria saber mais sobre essa personagem, sabe? É isso que me deixou meio chateada, porque eu achei muito interessante essa personagem que a Molly Shannon, ela interpreta. Você vê que ela não tem nem nome, é só a mulher, né? Chamada de a mulher, né? Então você vê que é uma personagem terrível, o tipo de coisa que a série que trata tanto de personalidades perigosas, psicóticas e tal, que você quer saber sobre ela, como é que é o passado dela, né? Ela só fala, parece numa linha de um diálogo, que ela tinha uma família que ela amava muito, que ela perdeu, algo assim. Mas aqui você vai ter o desfecho dessa situação, que é um desfecho que, quando o Jack Crawford recebe do Will, né? Eles conseguem localizar aonde foi, que o menino, eles concluem, né, chegou à conclusão que esse menino que apareceu nessa loja de conveniência, que estava desaparecido, que aparece até, coitado, se urinando, né, ele é a próxima casa. Aí vai toda a polícia lá, FBI e tal, né, e eles são chamados, inclusive, né, tem umas referências literárias aqui de Lost Boys, né, meninos perdidos, né, como se fosse esse menino, o mais velho, o que é o aliciador, né, ele fosse o Peter Pan deles, né, que ficasse tipo assim, trazendo, né, pro grupo outras crianças que, coitados, né, iam acabar sofrendo essa lavagem cerebral para poder matar as próprias famílias, né. Aqui você tem o corte da cena, a mãe recebendo o filho, que você sabe então que aquele menino, que é uma graça, tá ali para matar a família dele. E a polícia chegando ali, quando eles chegam já saem arrebentando tudo, e eles já estão prestes todos ali a serem assassinados, né? Você vê inclusive que os assassinatos deles acontecem junto com essa mulher e as crianças todas e tal. Aí você entende até por que esse episódio acabou sendo não cancelado, acho que ele foi adiado, andaram mexendo até algumas cenas, porque como tinha tido esse tiroteio envolvendo crianças, né, é meio pesado, né, você sabe como é que os americanos, principalmente, eles reagem a essa espécie de coisa, né, acaba ficando adiado e tal, ainda mais com esse elemento de investigação e violência, né, as pessoas evitam, né, essa espécie de
de assunto, pelo menos durante o período onde está sendo falado isso daí, e está ocorrendo essa lamentação, né, essas tragédias, que infelizmente acontecem muito lá, né, gente, porque eles têm que mudar as leis de acesso a armas, né, são coisas sérias, discussões muito sérias, né. Bom a gente recordar isso aqui também, né, que é lamentável que aconteça essa espécie de coisa e acontece muito, é facilitado com a venda de armas, né, e tal, porte de armas e por aí vai, né. Então vocês têm aqui então a FBI chegando com o Will, né, com o Jack Crawford, todo mundo, né, eles conseguem atirar, né, no menino, né, acho que é um tiro meio de raspão, né, e tal, acaba caindo lá o moleque, lá, o mais velho, e aí você vê que o menino foge, né, o que é filho da família lá, e ele foge para um lado assim que tem a piscina, e o Will vai atrás dele e fala pra ele, poxa, qual é o nome? Até esqueci o nome do menino, né? O menino é o menino, deixa eu ver, peraí. Não tô recordada, mas assim, você vê que o menino foge ali e ele começa a tentar conversar e falar, poxa, você já tá com a sua família, você não precisa fazer isso. E ela, muito esperta, ela sai de trás, como se fosse uma casa de barcos, né? Ela sai e tal, já sai com a arma na mão, a mulher, que é a Molly Shannon, ela já sai e fala, pode atirar nele, atira nele, né? Atira nele que ele quer destruir a nossa família e tal. E, poxa, o que salva o esquema todo na verdade, aquela gente, né? Que faz parte ali do pessoal dos técnicos, né? Ela pega e dá um tiro no ombro dela. Você ainda vê que ela é super técnica, né? Ela é ótima mesmo, né? Ela dá um tiro no ombro da mulher, a mulher solta a arma, solta o menino, e eles já ficam ali já com a criança e tal. E depois você vai ter a criança conversando ali com o Jack Crawford, né? Que, cara, é uma conversa muito triste, porque se você pensa assim, a criança quase não tem muita noção, né? A criança sofreu lavagem cerebral, violência psicológica, né? E aí ele tá pedindo pro Jack Crawford, poxa, eu posso ver minha mãe? Eu não vou fazer o que eu ia fazer e tal. E o Jack Crawford fala, olha só, lamento, mas você vai precisar conversar com muitas pessoas, as pessoas vão ter que entender o que você queria fazer para que, sei lá, que você consiga compreender isso, que você consiga ser demovido dessas ideias. Ele fala algo assim do gênero. E você vê que é uma conversa muito triste, né? Porque essa criança, tá claro ali que ele ainda fala, você vai demorar muito para poder voltar para casa. E para a própria família também, que ao mesmo tempo perdeu o filho e depois tem o filho de volta, né, e já depois perde novamente, é uma coisa terrível, né, quando você vai descobrir que na verdade a criança estava lá para te matar, criança de 12 anos, né. Então é um episódio que é interessante no sentido, né, se eu for fazer uma avaliação sobre o episódio chamado Ovo, né, porque posso até falar né, só que é Ovo. Ele é um episódio muito mais sobre as relações dos psiquiatras, psicólogos com Abigail, com Jack Crawford e tal, do que na verdade com o crime. O crime, acho até meio anticlimático esse final aí, quando eles conseguem chegar na casa e descobrem tudo, né? Parece uma coisa muito mais, né? A gente entende até que a série tem muito isso de você pensar a questão da apresentação e tal, mas é legal, eu gosto também quando tem crimes interessantes, né? Vamos lembrar que, poxa, né, teve um episódio aí, não sei se foi o 2, né? E tal, teve o cara dos cogumelos, isso aí foi uma coisa muito louca, entendeu? Né? Você vê o cara, né, que o cara estava enterrando as pessoas e tentando fazer uma espécie de interação, como se fosse um sistema nervoso feito na Terra com os cogumelos, e isso gera muita discussão, isso é muito interessante, e a gente lembra até de The Last of Us, né? Então é bem legal, assim. Então, episódio, assim, nota, sei lá, se for de 1 a 5, eu colocaria nele uma nota 3, né? Que não é uma nota ruim, né, gente? Né? Mas é um episódio muito bonito de se ver, tudo, fotografia e tal. Se tem uma coisa que essa série não decepciona, e ele é um fetiche muito grande, é a questão da fotografia, da apresentação dos alimentos, né? E tal. É muito legal o que eles fazem, assim, como eles apresentam a série para o espectador, né?
e tal. E eu gosto quando também os crimes são interessantes, né? Então, dessa vez, eu achei que apesar de ser um crime interessante, gostaria de saber mais sobre ele. Uma outra questão aqui que você tem, mas é bem no finalzinho do episódio, porque é a primeira vez que aparece a esposa do Jack Crawford, né? A Bella. Ela, acho que o nome dela é Phyllis, né? O primeiro nome dela. E ela, engraçado é que ela é comentado, né? O pessoal fala, né? Tem uma hora que o Hannibal até fala, chama tua mulher aqui, pode chamar pra jantar, pra comer gente, né? E tal. Mas você vê aqui que o Jack Crawford tem toda aquele conversa com o menino e tal. E ele chega, eu acho que isso daí foi até mais uma brincadeira do que qualquer coisa, né? Ele tá sentado na cama lendo, e a esposa dele tá chegando, ele fala oi, né? Aí ele fala assim pra ela, o que você acha? Será que ainda dá tempo da gente ter filhos, né? Aí ela tá séria, né, e tudo. Ela fala, pra mim não tem mais tempo. E você não sabe ainda o que é. Quem assistiu sabe, né, que a esposa dele, até no Silêncio dos Inocentes, né, quando, se você recorda do filme clássico lá com a Jodie Foster e tal, que a esposa dele é super doente. Aqui a Bella, a gente vai descobrir que ela tá doente também, né? E termina assim, a gente vai ter o fade out na face dela, que é uma face que tá muito, assim, né, tensa, na verdade, e o Jack Crawford apaga a luz, acabou o episódio. Então é um episódio interessante, tá? Eu acho que ele faz relações legais aqui. Tem até um site ótimo que ele faz as relações com frases ditas nos filmes e tal. Recomendo bastante, né? Coisa de fandom, né? Que é o nome é HannibalFandom.com, né? Aliás, no que série que não tem fandom, né? Esse fandom aqui, eu acho que ele agrega vários fandoms, na verdade. Mas você vê que é bem legal, né? Interessante assim o episódio e, poxa, torcer para mais cenas de crimes e tal que sejam intrincados, né? Bom, é isso, né? Aqui, deixa eu ver. Tem uma história de fundo aqui que o pessoal comentou também, isso aí é mais pra quem viu o filme, talvez, né? Que o Hannibal, ele revela, né, que ele ficou órfão, né, pelo diálogo que ele tem com o Will, né? Ele ficou órfão aos 6 anos de idade. Só que no filme foi colocado que eram 12 anos, né? Então ele alterou, né? Então, aqui em Hannibal Rising ele diz que foi morar com seu tio, o tio Robert, né, pra quem lembra do filme, que é um filme tão bobinho, né? Eu não gosto muito desse filme não, né? E tal, mas os dois falam um pouco sobre a questão da paternidade e tal, sobre órfãos, né? A ligação que o Will tem toda com essa menina tem a ver com ausência de família, né? Ele é um personagem muito solitário também, né? E acho que é isso, né, gente? Falei aqui por 37 minutos. Caramba, que pena que eu comecei falando e simplesmente não mexi nas configurações aqui do OBS, não estava pegando o microfone, mas eu vou fazer assim, eu vou, terminando aqui, eu vou baixar aqui, tá, os vídeos da live, né, e como eu tô gravando o áudio separadamente, porque eu tô botando um podcast lá pra rolar na Aurelo, tá? Então eu vou deixar um podcast na Aurelo, eles já aprovaram tudo, eu vou deixar o podcast lá direitinho. Acho que fica na Anchor também, tá? Mas eu vou deixar o link para vocês depois nas redes sociais ou no site. E vocês escutem pelo podcast também, porque o podcast é mais legal, dá para botar musiquinha, vinheta, né? Eu não sei o quanto que a Twitch não implica com música, né? A vinheta é bem curtinha que eu criei, tem, sei lá, pouquíssimos segundos. Mas pode ser que eles impliquem, né? Então é bom evitar de ter banimento aqui, né? A gente mal começou, né? Só faltava ter banimento. Então eu vou chegando no final aqui, primeiro agradecendo, né? E segundo, pedir desculpa, né? Eu vou pedir desculpa várias vezes, porque caramba, eu odeio quando falho na questão técnica. Vou fazer aqui a reapresentação, tá? Ou seja, não vai ser ao vivo, né? Então eu vou pegar aqui direitinho o videozinho, eu vou botar o áudio, tá? Como eu não tô aparecendo em vídeo, não tem problema e não vai ficar desincronizado nem nada, né? Vai ficar normal.
Então eu vou terminar aqui, baixar e vou colocar o áudio, limpar o áudio, qualquer coisa, o áudio que eu gravei aqui pela Audacity, e vou fazer a reapresentação então da live, tá? Para poder ficar salva a live correta aqui, e depois eu deleto essa que infelizmente ficou sem áudio no comecinho, tá bom? No mais, gente, olha, tá sendo ótimo fazer, mesmo quando tem dias assim que é bem complicado para mim. Eu tive vários aborrecimentos hoje, assim, né? É questão de gente sem noção aqui do posto de saúde, né? Até fiz uma coisa que eu nunca faço, que é gravar um vídeo reclamando. eu gravo áudio reclamando, gente, vídeo não. Eu tenho muita vergonha, mas falei, quer saber? Eu vou gravar. Eu queria que chegasse na prefeitura, espero que chegue, né? Vamos ver, liguei para a Ouvidoria, Secretaria de Saúde, uma situação bem complicada aqui na UBS, né? Os caras fazem convênio com alguns, a faculdade, tudo que eu aprovo isso totalmente, eu acho sensacional. Só que tu não pode fazer convênio, conveniar a gente, vocês têm que dar, eu acho que essas situações tem que dar autonomia para o paciente, né? Eu nunca gostei, nem nunca vou gostar de ser tratada feito gado. Né, eu acho que diz a moça lá que quando eu fui marcar, que ela avisou que tem convênio com faculdade, só que até isso, pra mim isso aí não quer dizer absolutamente nada. Se ela chegar e falar assim, olha, tem convênio com faculdade, viu, dona Angélica? Se a senhora chegar para fazer seu exame, para fazer seja lá o que for, vai ter gente na sala com a senhora e a médica, tá? Analisando a senhora e tal. Eu ia falar que não, eu ia largar, não sou obrigada, meu corpo, a gente já tem que, óbvio, né, ir ao médico é importantíssimo, e ir lá, e vai ter que ter esse contato médico e tal, e perder nossas vergonhas, né, principalmente no meu caso, né, eu acho que, assim, tem gente que não tem, né, eu me sinto muito constrangida, já passei por situações muito complicadas nesse sentido. Mas assim, desculpa até fugir, gente, né? Só pra falar que a gente tá sem cabeça fazer as coisas, mas a gente faz mesmo assim. E assim, no caso, o que aconteceu é que eles não avisaram direito e tal, e foi meio esperar 3 horas, num calor aqui, tá um calorão aqui na Baixada Santista. E cara, cheio de ar-condicionado, o local reabriu há pouco tempo aqui, já tá dando a maior baderna pra atendimento da Prefeitura de Guarujá. Para quem gosta de procurar no Google, procura Walter Suman, que é o nosso prefeito, Prefeitura de Guarujá. O cara meteu a mão no dinheiro da saúde, entendeu? E tipo assim, agora a gente tá fazendo vários convênios aí para funcionar as UBS, ou seja, a gente paga pela grana que foi roubada, né, que foi lalada, né? É uma coisa revoltante, né? E eu não aceito não, entendeu? Eu acho que é uma decisão do paciente e não pode ser colocado que nem foi colocado para mim, né? Falar assim, se a senhora não quiser desse jeito, a senhora vai esperar mais. Aí parece que eu tô sendo punida por não aceitar, né? O que eles querem. Então desculpem, gente, eu desabafo, mas é isso, né? Então tô fazendo aqui que eu combinei, eu não sou uma pessoa que me conhece de começar um projeto não entregar. Eu sou alguém que, veja bem, na hora que eu comecei a falar sobre The Twilight Zone, é uma série de 156 episódios, né, uma análise que não é fácil de fazer. Então eu gosto muito de ter palavra, a não ser que aconteça, que seja uma coisa fora a nossa, né, fuja totalmente, tipo ficar sem internet, ficar sem luz, ficar doente, né. De qualquer maneira, independente disso, estou aqui disponível. Tenho muito apreço e quem puder, isso é muito importante, vem aqui, né, ajuda a compartilhar, ajuda a divulgar. Eu peço muito isso porque o Twitch é uma coisa muito nova para mim, né? E eu não sou de jogar videogame, então o conteúdo que eu vou trazer é sempre assim, comentar sobre filmes, séries. A gente na quinta-feira tá fazendo o Caô Crimes, que é uma coisa bem legal, né? Bem divertido, sorteio ao vivo, né? E é assim, a gente tem que inventar um crime totalmente falso, né? Pode ser bem nonsense, é uma parada que é para ser humorística. Agora imagina, ainda bem que não aconteceu isso. Você tem um dia péssimo. Aí você vai e tem que fazer humor, né? Então, né, é uma coisa que eu presumo que não seja fácil, né? Nunca aconteceu comigo muito, muito fortemente, né? Ali e aqui, né? Uma outra coisinha, né? Mas olha, obrigada quem chegou até aqui, de coração. Se você não conhece o nosso trabalho, a gente está há muito tempo no ar, tá? Nós temos um podcast que é o MasmorraCast,
Estamos disponíveis aí com os podcasts falando de cinema, literatura, séries clássicas, filmografias de diretor. A gente ama fazer isso. Temos muitos podcasts com filmografias completas, sabe? Isso é muito legal. Você consegue ouvir em 2 ou 3 podcasts todos os trabalhos do Zhang Yimou, né? Que é um diretor muito famoso, importante. Então a gente curte fazer isso e fazer essa busca, né? De informação e compartilhar com as pessoas, tá? Aqui falar sobre a série Hannibal é uma parada que a gente quer fazer, eu quero fazer muito para aumentar seguidores aqui na Twitch. Então se você chegou no nosso podcast, aqui no nosso bate-papo, por favor, tá? Segue a gente e compartilha. E agora estamos então fazendo programas aqui na Twitch toda terça, toda quinta. Estamos na reta final sobre The Last of Us, mas aí é lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então é só vocês darem uma acessada em Masmorra Cine lá no YouTube, que vocês também conseguem encontrar. E nos podcasts nós estamos lá, né? Com Além da Imaginação Podcast, Cineclube da Masmorra e Masmorra Cine. Pode procurar que você vai amar. São muitos anos que a gente está fazendo podcast, mas a gente faz com muito carinho, muita dedicação. E procura sempre, né, fazer com um pouco de bom humor também. Isso ajuda, né? Tá certo? Quem puder, participa da nossa campanha, tá? A gente está juntando uma graninha para poder comprar peças e montar um computador que o meu amigo Alan Bispo, aliás, ele tem canal aqui na Twitch, tá? É Alan Bispo 1974, 1974. Ele tem um canal que ele joga videogame. Alan, diferente de mim, é gamer mesmo. Joga vários videogames maravilhosos e tal. E eu falo isso como parece que eu sou uma senhora de 100 anos, né? Mas assim, ele joga e é muito bonito, são jogos maravilhosos. Sigam ele se você gosta de jogo e tal, tá até como recomendado aqui no meu canal. Que o Alan fez uma lista, me ajudou com a configuração do computador, o que precisa, o que não precisa. Muito gentil, meu amigo Alan. Então dá essa moral pra ele, que se tem uma pessoa que merece muito, muito é o Alan, viu? E como eu falei para vocês, daqui a pouquinho então eu vou fazer o upload novamente aqui da live, eu vou fazer a reapresentação, tá? Com o áudio certinho do começo. E a gente se encontra então logo mais. Na quinta-feira eu e o Marcos estaremos aí para inventar mais um caô crime, né? Um crime falso, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer revezamento, vai ser bem interessante, tá? Então não deixa de conferir, vai ser na quinta-feira às 9 da noite. Beijinho, viu, gente? Todo coração. A gente se encontra logo mais. Até!